Toda a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos. Depois do sucesso da primeira temporada, regressamos com a segunda temporada, dedicada a temas fundamentais na área do sono, desde a gravidez à adolescência. Sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas em sono na infância e adolescência a clarificar os temas mais relevantes nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais, crianças e jovens que gostam de dormir. Hoje temos connosco duas pessoas que são uma referência nacional na área do sono nos adolescentes. Doutora Teresa Rebelo Pinto, psicóloga e somnologista, fundadora da Clínica Teresa Rebelo Pinto, onde coordena a equipa de psicologia e sono. E temos também a doutora Mafalda Navarro, psicóloga especializada em psicologia clínica e da saúde, integra a equipa Psicologia e Sono na Clínica doutora Teresa Rebelo Pinto, com enfoque no sono infantil e da família, e é pós-graduada em Psicologia do Sono. Muito obrigada a ambas por terem aceito o convite em participar neste podcast e trazerem um tema que nos deixa muito à reflexão, que é o sono e a adolescência. Tem sido abordado pontualmente nos episódios anteriores, mas até então ainda não tinha sido explorado, e é um tema que merece alguma reflexão. E começaria pelo princípio, pelo início deste tema. Parece que quando juntamos estes dois temas principais, o sono e a adolescência, parece uma mistura explosiva. Como é que está o sono dos nossos adolescentes em Portugal, a nível mundial? É efetivamente um problema ou será que estou a exagerar? Não estás a exagerar. É de facto um problema, mas cada vez mais eu sinto que também há esta preocupação, seja com os adolescentes, seja com as famílias, através de podcasts, através de estudos, por isso acho que estamos aqui num caminho de melhoria. Mas de facto o que os estudos nos indicam é que o sono dos adolescentes está cada vez pior. A dificuldade em adormecer, a dificuldade em manter o sono, os próprios horários estão muito desajustados. O que nós temos visto é que, por exemplo, nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos, tem havido aqui uma diferença muito grande de pioria na qualidade do sono. Os jovens estão com muito mais dificuldade em adormecer, revelam que hoje em dia têm mais desafios e mais dificuldade em estabelecer e conseguir adormecer. Reclamam também muito pela quantidade de sono que fazem. Eles revelam que têm muita dificuldade em manter um horário de sono mais comprido para aquilo que precisam, assim como também com despertares noturnos, enquanto que nós, quando eles são pequeninos, estamos sempre a trabalhar para que as noites sejam mais contínuas e mais tranquilas, mais reparadoras. Depois chegam ali à adolescência e o que temos vindo a verificar é que tem sido mais difícil para eles manter o sono. Por isso, sim, sem dúvida alguma que é uma temática muito, muito problemática que temos que... E tem vindo a agravar. Há fatores que têm contribuído para esse agravamento? Sem dúvida. O que nós temos aqui de estudos é que tem aumentado, por exemplo, a questão da duração do sono, não é? Em 2018, os jovens referiam que 59% tinham dificuldade em manter uma noite longa, não é? Porque o que se sabe, o que nós temos estudado, é que normalmente um adolescente precisa dormir entre 8 a 10 horas, mais ou menos. Claro que há exceções, mas será este assim o valor base. E o que nós sabemos é que em 2018, 59% não estava dentro destes valores de todo, e ao dia de hoje aponta-se para 68, 69%. É uma percentagem significativa. É muito significativo. Os jovens estão a dormir entre 6 horas e meia e 7 horas e meia, o que não é de todo durante eficiente. A semana. Desculpa. Sim. É porque uma coisa muito importante no padrão de sono dos adolescentes é uma diferença gigantesca entre o padrão de sono que fazem no dia que têm aulas, portanto durante a semana, versus o que acontece no fim de semana. Claro. Ou durante as férias. E essa irregularidade é também muito prejudicial, como sabemos. No fim de semana agrava, portanto. Agrava, quer dizer, o que agrava é a irregularidade, ou seja, há até aquele fenómeno chamado jet lag social, que corresponde a uma diferença de ritmos de sono durante a semana comparado com o fim de semana, como se todas as semanas viajássemos para o outro lado do planeta e mudássemos o nosso padrão de sono. E isto é válido não só para os horários de deitar e de levantar, como também para a duração do sono, como a Mafalda dizia. Portanto, há uns anos com o projeto Sono Escolas que tivemos a nível nacional e do qual fiz parte da coordenação,
obtivemos dados muito parecidos com estes que a Mafalda diz, de, no fundo, insuficiência no que diz respeito à duração do sono, na faixa etária dos adolescentes, pior do que nas crianças, atenção, mas também uma irregularidade muito marcada nos horários, com este padrão de ter uma restrição do sono durante a semana, portanto, dormirem menos do que aquilo que precisam, e ao fim de semana uma extensão do padrão de sono e, no fundo, quase que a procurar recuperar, e nós sabemos que isso não se recupera assim tão facilmente, não é? Portanto, uma compensação em termos de horas, mas também há os adolescentes que depois saem à noite, à sexta-feira e ao sábado, portanto há também essa irregularidade. Sim, e deitam-se à hora que no dia a seguir se vão levantar para ir para a escola, muitas vezes, não é? Portanto, reparem, era como hoje eu estou aqui assim no horário de Portugal, amanhã estou do outro lado do planeta, na Austrália, e estou a fazer um teste de matemática, por exemplo, não é? Portanto, isto tem impacto muito significativo naquilo que é o desempenho escolar, a capacidade dos jovens se relacionarem uns com os outros, e repare, do ponto de vista do padrão de sono, de certeza que já lá vamos chegar às estratégias, mas é preciso dizer que para os jovens o sono nem sempre é fixe, nem sempre é divertido, é uma chatice, uma obrigação. Perder tempo, não é? É uma perda de tempo, tal e qual, e como psicólogas sabemos que o contexto psicossocial da adolescência é muito específica e que esta relação com o sono, portanto na nossa equipa trabalhamos muito concretamente este tema, qual é que é a relação que as pessoas vão ter com o sono, e particularmente na adolescência, enfim, um pouco com tudo, a relação com o sono nem sempre é fácil. E às vezes não é fácil porque existem distúrbios do sono que não estão identificados e têm que ser tratados. Esse impacto que falou, que impacto é que essa privação de sono, essa alteração, essa instabilidade pode ter a nível dos adolescentes? Bom, o impacto é em alguns aspectos semelhante àquilo que vemos nos adultos, do ponto de vista do comprometimento das nossas funções diárias, não é? Portanto, nós estamos, no fundo, menos espertos quando dormimos pouco ou quando dormimos mal, estamos mais lento, temos lapsos de memória, temos risco de acidentes, mas com uma agravante que é, na adolescência, se nos lembrarmos desta fase do desenvolvimento, existe aqui uma questão muito importante que tem a ver com o desenvolvimento cerebral e, portanto, com a nossa capacidade de refletir, tomar decisões ponderadas. E que é uma fase muito crítica, não só por, enfim, tudo é vivido com grande intensidade e isso faz parte dessa fase do desenvolvimento. Os jovens estão a testar também os seus limites, estão a conhecer-se melhor, mas têm também alguma tendência para o impulso e para a passagem ao ato, portanto, de fazer coisas sem pensar, se quisermos resumir assim. E isto, no que diz respeito aos hábitos relacionados com o sono, também não escapa e pode, e portanto, quando nós dormimos mal, um dos efeitos que temos, por exemplo, na capacidade de tomar decisões é que ficamos de facto mais impulsivos, tomamos decisões menos ponderadas, mais arriscadas, e repare, isto pode ir desde eu atravesso uma rua sem ser na passadeira e sem olhar. Portanto, isto é uma decisão que eu estou a tomar de forma relativamente automática e que nos coloca em risco a vida. Até coisas mais graves, como, e de facto, por exemplo, temos alguns dados um pouco assustadores no que diz respeito a questões de tentativas de suicídio ou de comportamentos autolesivos ou de agressividade contra o outro, não é? E, portanto, sim, isto tem impacto idêntico ao que tem nos adultos, com algumas agravantes, sendo que quanto mais cedo se começa a dormir mal, pior para o resto da vida, e também porque os riscos que se corre nessa faixa etária tem impacto muito significativo para o desenvolvimento daquele jovem. Pode significar uma perda de oportunidades fundamentais do ponto de vista do sucesso escolar, da capacidade de se relacionar com os amigos, de fazer amigos, até do ponto de vista dos conflitos familiares, não é? Portanto, há aqui, penso eu, muitas situações de conflitos familiares que se baseiam também na dificuldade em ter bons hábitos de sono. Eu acho que aqui, só é importante sublinhar que estas alterações que a Teresa estava a falar, isto depende muito também de uma maturação cerebral, ou seja, nós não estamos a falar só porque nós ouvimos muito isto em consulta, principalmente dos pais, não é? Que os adolescentes são chatos e que é difícil domá-los e que é difícil que eles façam o que quer que seja, só que não nos podemos esquecer que há aqui uma parte biológica que explica também esta impulsividade e que explica esta passagem ao ato e que explica esta dificuldade que eles têm também na tomada de decisões. Isso não é só de feitio, há muita biologia por trás que explica tudo isto. E relativamente às características do sono nos adolescentes, há características diferentes das crianças e dos adultos que seja importante também partilhar com quem nos está a ouvir, para compreendermos melhor?
Sem dúvida. Dizes tu ou dizes não? Força. Temos que falar da famosa melatonina, não é? Isto é um tema quente aqui quando se fala do sono, nas crianças também, mas particularmente nos adolescentes. E podemos resumir assim: um dos mecanismos que regula o nosso padrão de sono tem a ver com o ritmo circadiano e com o início da puberdade e todas as alterações hormonais que a puberdade vai trazer para os rapazes e para as raparigas. Existem também alterações muito significativas no nosso ritmo circadiano. Concretamente, o que é que acontece? Os adolescentes ficam mais notívagos, mais vespertinos, e como a Mafalda dizia bem, isso é uma alteração fisiológica, que significa que um adolescente pode ter o seu ritmo circadiano, que também vai regular o padrão de sono, ou o horário em que o seu corpo está pronto para dormir, e pode estar atrasado em cerca de 2 horas face àquilo que acontecia na infância, não é? E, portanto, nós vemos que as crianças têm perfis claramente mais matutinos, tipicamente, com algumas exceções. Na adolescência, a maioria dos adolescentes vai tornar-se mais notívago, ok? E depois, com a idade adulta, dependendo do nosso cronotipo, podemos tornar-nos pessoas mais matutinas, mais vespertinas, ou ali num padrão intermédio. Voltando à ideia do contexto de vida de um jovem, imaginem o que é que se passa em relação à oportunidade de dormir, não é? Que é, um jovem vai querer sair à noite com mais regularidade, ou vai ter programas mais interessantes à noite, porque culturalmente em Portugal tudo o que é interessante é tardio, temos que dizer isto, os programas de televisão, as saídas, os jantares, enfim, tudo isso. E isso é fundamental para um jovem, atenção, não queremos cortar isso a 100%, mas depois o horário das escolas é cada vez mais cedo, não é? Portanto, um adolescente entra na escola mais cedo do que uma criança mais nova e, portanto, aquela oportunidade para dormir vai ser reduzida porque o seu corpo está preparado para dormir apenas um pouco mais tarde. Também há programas que competem com o sono muito interessantes e, portanto, se calhar vou-me deitar mais tarde, mas depois tenho que acordar mais cedo para ir para a escola, dormir pouquinho e depois ao fim de semana, enfim, há aquela espécie de desforra, mas que sabemos que depois para o organismo também é muito desregulador, uma vez que o sono devia ser o mais regular possível na hora de deitar e de levantar. E, portanto, é normal o adolescente ter sono mais tarde do que... Normalíssimo, é preciso dizer isto. É importante também os pais, porque às vezes pode haver algum conflito familiar, os pais se calhar, não sei, digam-me vocês da vossa experiência, que a maior parte dos pais também não conhece esta alteração no sono dos adolescentes. Não, e muitas vezes nós quando tentamos, eu tenho aqui uma postura muito defensora dos adolescentes, porque acho que eles não são compreendidos e quando nós tentamos explicar isto aos pais, eles ficam muito ofendidos connosco, quase como que lá está a sociedade a defender agora as crianças e temos que fazer tudo o que as crianças querem. Não é nada disto, mas de facto existe uma explicação biológica. Claro. Eu muitas vezes explico isto aos pais, que é, imagina o que é agora todos os dias eu acordar às 4 da manhã para ir trabalhar. Imagina como é que seria o seu trabalho das 5 às 7, não é? Estaria sonolento, iria querer adormecer, porque o seu organismo não estava ainda acordado, não estava desperto o suficiente para trabalhar. E é isso que nós estamos a fazer aos adolescentes. Estamos a obrigá-los a trabalhar, a estar disponíveis, a estar cooperantes. É um horário que eles não estão ainda prontos para isso. Portanto, eles quando acordam de manhã ainda estão em horário de dormir. Estão dentro da noite biológica deles. Da noite biológica, aquelas primeiras horas das aulas, testes às 8 da manhã. Proibidos. Completamente errado. Proibidos. Há pouco tempo falava num evento numa universidade e o reitor da universidade perguntou-me diretamente se houvesse uma medida que eu, enquanto reitor, pudesse implementar nesta universidade para melhorar a qualidade de sono dos meus alunos, o que é que eu poderia fazer? E eu respondi exatamente isso, que é abolir os testes ou os exames às 8 da manhã. Ou nessas primeiras horas. Talvez não faça assim tanta diferença em termos organizacionais da escola e da universidade, poder fazer avaliações a meio da manhã ou no fim da manhã. E isso, do ponto de vista do desempenho do jovem, vai fazer toda a diferença. E se calhar há alguns jovens, atenção, que até conseguem manter horários de sono em horários compatíveis com o início das aulas, mas não serão todos, e isso torna-se até um pouco injusto, não é, do ponto de vista da avaliação, uma vez que sabemos que fazer as avaliações em horários diferentes do dia vai trazer resultados necessariamente diferentes. Isso acontece também no desempenho físico, por exemplo, e temos testemunhos de atletas variadíssimos a dizê-lo, não é? E também, muito engraçado que isto que a Mafalda diz do ponto de vista familiar, o que estamos aqui a defender é o bem-estar familiar. E, portanto, se os adolescentes tiverem uma boa oportunidade de sono, uma boa qualidade do sono, os pais também vão andar a dormir mais descansados.
e vice-versa. Às vezes é importante relembrar que os pais querem que os seus filhos durmam muito bem, mas depois o exemplo não está lá. E também isto significa que não é suposto que os adolescentes estejam à solta, não é, a definir os seus próprios horários ou a ir para a cama sozinhos, uma vez que sabemos que quando se mantém essa ajuda parental, não é, essa supervisão parental na regulação dos horários do sono, é mais provável que os adolescentes durmam melhor. E, portanto, isto significa que, respeitando a autonomia, a privacidade e o espaço do adolescente, claro que sim, é muito importante manter regras que limitem aqui o que é que são os padrões de sono dos adolescentes. Regras simples, ok? E para além dessas definições de regras, de limites, que outros fatores externos é que podem contribuir a agravar, comprometer, potenciar alterações de distúrbios de sono nos adolescentes? Acho que temos que falar de duas coisas. Uma são os fatores que afetam e depois são os distúrbios do sono, não é? Pronto. Sem dúvida. Eu acho que os fatores que afetam, eu começaria logo a falar na escola. A nossa escola não está preparada para os adolescentes, exatamente por aquilo que a Teresa estava a falar. Esta necessidade, esta ideia de que os adolescentes têm que começar as aulas cedo é totalmente errada e muitas vezes com matérias muito complicadas. Por exemplo, uma das estratégias inteligentes que poderíamos também aplicar seria, por exemplo, a educação física logo de manhã, porque o exercício físico é uma coisa que nos desperta. Eles estarem ao ar livre, também a luz solar também ajuda muito na regulação do sono. Por isso, a escola não está de todo adequada para as necessidades que os adolescentes têm. Depois, esta própria autonomia que a Teresa falava, que é muito importante que os adolescentes a tenham, mas os pais não se podem demitir do seu papel, não é? Por isso, tem que haver aqui um equilíbrio, não é uma imposição, não é fazer à força, porque sabemos que os adolescentes não funcionam assim, mas haver aqui uma combinação, um equilíbrio entre as regras da casa e as regras que os adolescentes precisam. Por isso, os pais terem aqui um papel também muito ativo de compreensão e também de regulação daquilo que é necessário para os filhos. Outra questão que eu acho que também influencia muito, agora falando aqui também mais no exercício físico, que os adolescentes não são coisas más. A verdade é que eles têm tentado a melhorar em muita coisa, nomeadamente cuidados com a alimentação, cuidados com o exercício físico, cuidados com eles próprios. Isso temos vindo aqui uma melhoria muito grande, mas muitas vezes eles não sabem qual é o melhor horário para o fazer. E o que é que acontece? Eles acabam por empurrar, ou porque têm atividades em grupo e acaba por ser mais ao final do dia, e na maior parte das pessoas o exercício físico não funciona como indutor de sono ao final do dia, porque ficam mais acelerados, com a temperatura corporal aumentada, e faz com que depois tenham mais dificuldade em adormecer. Por exemplo, uma das questões seria importante por também tentar o exercício físico mais perto da manhã, não tanto no final do dia. Ou mesmo esta questão das interações sociais, não é? Até da imposição social. Os adolescentes funcionam muito através dos pares, não é? De querer identificação, da pertença ao grupo, isto é muito importante, e por isso se o meu amigo está a fazer uma coisa, eu também quero fazer, não é? Se o meu amigo está a conversar ou está a jogar às tantas da manhã, eu não vou ficar de fora, porque senão amanhã não vou saber o que é que aconteceu e vou me sentir à parte. Agora, quando estava a vir para cá, estava-me a lembrar também de um caso, de uma rapariga que eu estou a acompanhar, uma adolescente, e que estávamos a ajustar os horários, o que é que seria mais adequado para o sono dela, porque ela não estava a dormir bem, e ela às tantas dizia-me assim: como é que quer que eu faça isso tudo, tenho esses horários, onde é que eu encaixo a minha skincare? Que hoje em dia para elas é uma coisa muito importante, não é? Que há muita preocupação neste sentido, e de facto nós não podemos abolir isso da rotina de uma adolescente, não é? Porque para elas isso tem que acontecer, porque eu tenho que pôr o creme A, B e C como a minha amiga põe, não é? E que começa no sono, ou seja, é logo uma das coisas que dizemos às raparigas, se queres o melhor skincare e o mais barato é dormir bem e dormir o suficiente, e para os rapazes atenção que quem dorme mal tem alterações e redução da produção de testosterona. Portanto, são os dois fatores bomba, assim que falamos para jovens ou em escolas. Tem impacto nos adolescentes. Tem muito impacto para eles. Bom, depois é preciso falar para os pais, claro. E relativamente aos distúrbios de sono, que fatores é que podem também potenciar aqui estas alterações? É muito importante falar disto. Em qualquer faixa etária, eu penso que ainda se sabe pouco no público em geral sobre distúrbios de sono. E as pessoas têm queixas ou têm lá sintomas relacionados com estes problemas de sono e acham que é normal ou não associam a um problema de sono que tem tratamento. E nos jovens, concretamente, existem insónias crónicas, cada vez mais. É uma coisa que temos visto que acontece de forma mais precoce talvez do que antigamente, e necessariamente correlação com problemas de saúde mental.
Portanto, existem insónias crónicas, são problemas complexos, não se tratam de forma simples, não se tratam com melatoninas e com medicação assim, porque o meu vizinho fez e resultou, não é? Tem que ser avaliado caso a caso e tem que ser tratamentos personalizados. Existem síndromes de atraso de fase do sono, chama-se assim, ou do ciclo sono-vigília, melhor dizendo, e tem a ver com o tal atraso no ritmo da produção de melatonina, que em alguns casos pode constituir um distúrbio de sono que requer tratamento adequado, ok? Existem outras patologias do sono que podem acontecer na adolescência, como distúrbios do ritmo, não é? Dos movimentos, como parassónias, portanto, e também bruxismo, ranger dos dentes, tudo isso, apneias do sono, distúrbios respiratórios, ou seja, todos os distúrbios de sono que nós conhecemos e com certeza já têm vindo a falar neste programa, também acontecem na adolescência. Os mais comuns são, sem dúvida, os síndromes do atraso de fase do ciclo sono-vigília e as insónias, ok? Mas eu gosto sempre de alertar para isso, porque tal e qual como os nossos filhos, quando têm uma dor, têm dores de cabeça recorrentes, levamos ao médico e percebemos o que é que se passa e tratamos. E às vezes é só, andam a passar muitas horas sem comer, ou apanham um pouco sol, ou dormem mal. E que sinais de alerta é que nós devemos partilhar com os pais, jovens, profissionais de saúde e de educação que nos estão a ouvir, que aquele jovem tem de ser encaminhado e tem de ser avaliado por um especialista? Ora bem, a questão do andar sonolento é muito relevante, mas nos jovens às vezes pode não aparecer, ok? Portanto, pode aparecer um sintoma que parece paradoxal, mas que tem a ver com uma certa agitação, alguma agressividade, alguma irritabilidade, portanto, não propriamente andarem sonolentos a cair pelos cantos, ok? Isso é típico das crianças, mas ainda nos adolescentes pode acontecer que um sinal de dormir pouco não seja exatamente a sonolência. Prolongado no tempo, portanto, durante vários dias. Exatamente. Pronto. Para além disso, há um sinal muito importante que pouca gente fala e como psicólogas temos que falar, que é o não gostar de dormir. Os jovens que não gostam de dormir, que acham que não serve para nada, e reparem, nas escolas não se ensina isto. Portanto, efetivamente, os jovens podem achar que enquanto dormem nada acontece. Estão só a perder as oportunidades todas lá fora. Deixa-me ir mais longe. Nas escolas castiga-se. Quando um adolescente adormece numa aula, que é uma coisa biológica, ele é castigado por estar a adormecer. E nada disto é explicado porque é que ele está a adormecer. Sim, enfim, também não estamos aqui a defender que eles podem dormir nas aulas. Mas já tive casos de professores que me perguntaram diretamente, olha, eu tenho este caso assim na minha turma, tenho um aluno que sistematicamente na primeira hora da manhã está a dormir na secretária. E quando falei com ele para perceber o que se passava, eu entendi que na família dele, neste momento, ele passa uma situação familiar difícil, tem que ajudar a tomar conta de um bebê, um irmão pequenino à noite, e porque os pais estão a trabalhar à noite, e portanto, na realidade, eu deixo-o dormir. Faço bem? E eu respondi, claro que sim, se puder, não é? A escola tem este papel também de ser complementar ao papel da família. Claro, não estou aqui a dizer que o papel da escola é dar oportunidades para os alunos estarem lá a dormir, com certeza que não, mas pontualmente a escola vai também conseguir ajudar a identificar casos em que é preciso falar com a família, talvez encaminhar os pais para equipas especializadas e multidisciplinares. Nós somos muito, assertivas, diria eu, em relação a este tema, que é o sono. É um tema complexo da área da saúde. Nós que nos chamam especialistas, mas eu acho que as duas sentimos que ainda temos tanto para aprender do sono, e é realmente uma área que tem que ser trabalhada em consulta multidisciplinar com médicos especializados, psicólogos especializados, enfermeiros especializados, técnicos de laboratório de sono especializados nesta área. Portanto, quando os pais sentirem que os filhos não gostam de dormir, não são capazes de dormir à hora que é suposto ou que gostariam, que têm muitos despertares durante a noite, que têm fenómenos bizarros do género andar pela casa ou comer coisas a dormir ou fazer coisas bizarras que não se explica muito bem, muitos pesadelos, que acordam cansados, que ressonam, que respiram pela boca ou que respiram a fazer ruídos durante o sono, e que, por mais que durmam, parece que nunca estão verdadeiramente revigorados, então é a altura de procurar um especialista em sono. E relativamente, há pouco pensava que ias referir isso das tecnologias, quando falámos aqui dos fatores que podem comprometer, e gostava que falássemos um pouco sobre isso, que tem sido aqui uma evolução. Há uns anos atrás dizíamos que a televisão no quarto dos jovens era um problema, atualmente se calhar não é a televisão, se calhar é o telemóvel que compromete de alguma forma o sono. Os jovens têm de estar
sempre online, têm de ser os últimos a responder no grupo, têm de estar nas redes sociais. É um problema atualmente? Isto era uma pergunta. E outra que eu acho que também é interessante refletir é se os pais têm a percepção da gravidade deste problema quando chegam à consulta. Bem, começando pela questão dos ecrãs, se é um problema, claro que é um problema, não é? Nós sabemos que o ecrã, seja ele qual for, a televisão, o telemóvel, o tablet, não é amigo do sono, não é? Acaba por atrasar o tal processo que a Teresa há pouco falava da secreção da melatonina. O que é que nós sentimos? Claro que sim, que aquilo que estavas a dizer acontece com frequência, eles não querem largar, não querem estar à parte de tudo o que está a acontecer online, seja jogos, seja comunicação, o que for. Agora, isto também não pode ser, eles não podem deixar de o ter, não é? A meu ver, nós não podemos excluir a 100%, porque eles também precisam dessas interações sociais. A questão, por exemplo, da pandemia trouxe-nos este problema, agravou muito este problema, não é? Porque foi assim que eles aprenderam a comunicar e aprender a interagir uns com os outros, foi através dos ecrãs, e agora é difícil fazer essa diminuição. A forma como eu gosto de trabalhar sempre é explicar o porquê das coisas aos adolescentes e aos pais e incluí-los nas tomadas de decisões. Eu não posso dizer a um adolescente, larga o telemóvel e vai para a cama às 10 da noite. Tudo tem que ser combinado com ele e o que é que faz sentido para ele, explicar porque é que estamos a sugerir, ou seja, transmitir a informação e depois com ele tomar as decisões. Porque, volto a dizer, eu não acho que eles tenham que deixar de ter acesso a ecrãs, há horários para isso. E a partir do momento que eles percebem o porquê das nossas recomendações, eles próprios também se assustam e também querem depois alterar o próprio comportamento. Agora, eles têm que ser instruídos. E ajudados, não é? Nessa autorregulação que não está ainda 100% desenvolvida na adolescência. Portanto, a ideia de dar a regra, não é? Ou dizer a regra e esperar que o adolescente sozinho se lembre que já são horas ou que... Até porque os telefones e as redes sociais são perfeitamente aditivas, não é? E, portanto, não vou dizer não é culpa do jovem. Não, há aqui uma corresponsabilidade daquilo que é o contexto atual e também dentro da família. Eu não posso só estar à espera de ver o adolescente espalhar-se ao comprido e depois castigar, não é? Portanto, acho que a ideia da autorregulação de um jovem que se pretende que os pais e as famílias consigam ajudar a desenvolver, mas que ainda têm que dar uma mãozinha, não é? Quanto mais não seja uns lembretes ou estratégias que nós combinamos com eles, mas que nós achamos que eles são mesmo capazes de cumprir. Se nós já estamos a ver que, bom, aquilo não vai mesmo de todo resultar, então se calhar não será uma ótima estratégia, não é? E quando os pais chegam convosco à consulta, normalmente são os pais que levam os adolescentes. Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez mais estamos a ver os adolescentes a querer vir à consulta. Bom. E quando vão acompanhados pelos pais e os adolescentes eventualmente começam a partilhar como é que é o sono, os pais normalmente têm a percepção do que acontece dentro do quarto quando os pais saem e dão um beijinho de boa noite aos adolescentes. Eu acho que os pais têm a percepção de que os filhos não estão a dormir bem, não têm a plena consciência de que horas é que eles adormecem, porque os pais muitas vezes já estão a dormir nesse momento, mas têm consciência que estes sinais que nós falávamos há pouco os pais verificam. O filho anda sonolento, ou anda irritadiço, ou anda mesmo mais agitado. Agora, o que eu sinto é que os pais não sabem depois o que fazer com essa informação, não é? Eu sei que o meu filho não está a dormir o suficiente, eu mando-o para a cama, eu mando desligar o telemóvel, mas depois ele vai à sala e vai buscar o telemóvel outra vez. O que é que eu faço com isto? Estas alterações comportamentais do sono podem ser prevenidas? E se podem ser prevenidas, desde quando é que nós devemos começar esta prevenção? Eu acho que devemos começar a prevenção já quase desde a gravidez. Ou seja, eu própria tratar do meu sono, porque tal como a Teresa dizia há pouco, os nossos filhos são esponjinhas, não é? E nós não deixamos de ter os heróis deles e não deixamos de ter o modelo de imitação deles. Mais importante. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos, eles vão repetir. Eu lembro de há uns tempos, tinha na consulta, eu muitas vezes faço consultas com o pai, a mãe e a própria do adolescente. E às tantas falávamos sobre isto, não levar o telemóvel para a cama. E o miúdo, com toda a sabedoria do mundo, diz assim, olha para o pai, eu não posso levar o meu telemóvel para a cama, mas tu podes levar o computador e trabalhar na cama. E isto faz todo o sentido, não é? Se eu, enquanto pai, estou a dar este exemplo, como é que eu posso esperar que o meu filho faça de forma diferente? Por isso, é fundamental que haja esta comunicação e que haja esta partilha, que haja este cuidado, exatamente para que nós conseguirmos encontrar estratégias que funcionem para a família toda e que funcionem como um todo, não é? Porque se definir limites a iniciar aos 17 anos ou aos 16 é muito mais difícil do que se começarmos a idades mais precoces. Claro. Certamente. Até para criar uma boa relação com o sono. Esta questão que a Teresa estava a dizer, de um adolescente não gosta de dormir. Muitas vezes isto vem de trás. Eu sempre dormia mal, eu era miúdo, já dormia na cama dos meus pais, ou eu já acordava à meia da noite, ou eu já tinha esta relação com o sono, por isso eu nunca aprendi a gostar dele.
E quanto mais cedo nós trabalhamos esta questão e ensinarmos que dormir é bom, que dormir faz bem e que é possível nós controlarmos algumas questões e conseguirmos ajudar o nosso sono, mais fácil é que eles cresçam também desta forma saudável e que tenham esta boa relação com o sono. E que dormir mal sai muito caro, que é assim o slogan da campanha que temos este ano e à qual os jovens são muito sensíveis. Portanto, nós temos essa percepção de que, embora não se aprenda ainda na escola, vamos de lá chegar, conteúdos científicos sobre o que é que acontece durante as fases do sono e por aí fora, quando nós explicamos isto é o que acontece quando tu dormes, estes são os benefícios, os jovens são sensíveis a isto e isso ajuda na tal prevenção e na modificação dos hábitos, para além de, aquelas coisas às quais eles são mais sensíveis, que já identificámos, para além de que é muito importante dizer aos pais que quando há dificuldades em dormir bem na adolescência, também pode ser um sinal de alerta para outras questões não propriamente relacionadas com o sono, mas que se manifestam muito na dificuldade em dormir ou na presença de pesadelos recorrentes ou por aí fora. E isso é mesmo muito importante, porque é uma fase da vida em que vai tudo ser muito intenso. Existem bastantes conflitos, como é natural e como precisa de haver para que haja um desenvolvimento saudável, mas também vai ser preciso ajudar estes jovens a fazer uma boa resolução desses conflitos, sejam eles na escola, sejam eles internos, portanto conflitos consigo próprio, no desenvolvimento da sua identidade e nas várias áreas de identidade, e que muitas vezes não são ditos, não são falados durante o dia e começa assim, não é? Começa com uma dificuldade em dormir e, portanto, os pais podem sempre questionar-se e perguntar alguma coisa que não esteja a correr assim tão bem, que é logo uma das primeiras perguntas que fazemos em consulta, quando há um jovem que dorme mal, exploramos não só o que se passa no sono, mas, evidentemente, tudo quanto se passa na sua vida, tanto em termos do estilo de vida, é talvez a parte mais fácil de identificar, horários, faz desporto, não faz desporto, come bem, come mal, mas depois esta vertente socioemocional, que é, há uma exigência gigantesca em cima de si próprio, e isto hoje em dia também é importante dizer, há muitos jovens que estão num nível de autoexigência que é assustador. Portanto, há jovens que me dizem, quando têm um teste na semana seguinte, dizem, não posso sair de casa durante o fim de semana porque vou ter que estudar, porque tenho um teste. E às vezes isso perturba também o sono, que é, não só porque eu não saí de casa e, portanto, não fiz nada do que tenho que fazer de rotinas para ter um sono tranquilo à noite, como até adiei a hora de ir para a cama porque continuei a estudar pela noite dentro, o que é, vamos já dizê-lo, altamente ineficaz, ok? E portanto, há também esta mensagem para os pais de que, à partida, se um adolescente for saudável, atenção, há outros problemas de saúde física que também interferem no sono, mas se um adolescente for saudável, não há motivo nenhum para dormir mal, não é? E, portanto, se há aí uma alteração do sono, alguma coisa se passa e é preciso perceber se é algo orgânico, como, por exemplo, uma alergia, está a respirar mal, tem movimentos periódicos do sono, etc. Se é algo mais emocional, como chateou-se com o melhor amigo, não é? E nós, pais e adultos, às vezes temos essa tentação de desvalorizar e dizer, é da adolescência, não é? E eu acho que talvez o meu conselho fosse esse, que é evitar dizermos esta coisa que desvaloriza um pouco aquilo que o jovem está a sentir e tentar ter essa atitude de maior proximidade de eu estou a perceber, eu estou a ouvir, ok? Olha, a mim também me acontece, quando estou preocupado com alguma coisa também tenho dificuldade em dormir. Embora lá tratar disso, como é que eu posso ajudar? E portanto esta correlação entre dificuldades de sono e outras dificuldades da vida de um adolescente também acho que é muito importante relembrar. E que estratégias mais práticas vocês consideram importantes partilhar com os adolescentes e os pais que nos estão a ouvir para melhorar o sono? Eu volto aqui um bocadinho atrás daquilo que eu já referi, que eu acho que é muito importante sublinhar. A primeira coisa que eu digo sempre aos pais é não impor. Não vamos chegar a casa, entre todos vamos tentar perceber qual é a melhor, por exemplo, o melhor horário ou a melhor rotina, que hábitos é que eu tenho que ter. Combinar sempre com o adolescente e não impor ao adolescente aquilo que achamos que está correto. E muito através da explicação. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu também gosto muito então com os rapazes, de explicar, eu não sei se têm essa noção, mas o Cristiano Ronaldo tem um coach de sono. E quando eu lhes digo isto, dá aqui uma importância, eu não espero, sou o melhor jogador de futebol do mundo, porque continua a ser. Se preocupa assim com o sono, eu também tenho que me preocupar com o meu, não é? E que impacto é que isto tem?
e por isso ter sempre este lado muito, muito instrutivo. Mas em termos práticos, por exemplo, a questão do exercício físico falávamos há bocadinho, ter o cuidado do horário em que o exercício é feito. A questão do estudo, a que horas é que ele vai estudar? O que a Teresa estava a dizer, não é produtivo um adolescente abrir os livros às 11 da noite ou à meia-noite, que se calhar é a hora que consegue porque chega à casa do desporto e depois ainda tem trabalho de casa para fazer. Tentar ajustar. Muitas vezes eles podem ter a opção em algumas escolas do horário em que entram, se escolherem disciplinas e tentar que seja o mais tardio possível, que eles não têm esta consciência que é importante entrar nas aulas um bocadinho mais tarde quando tiverem essa opção. Ou coisas tão simples como, ok, tens que entrar às 8 da manhã e vais sonolento, vai a pé para a escola. O apanhar sol, o apanhar ar, o fazer logo esse mini passeio pela manhã, desperta-os muito. E isto são coisas que ele, mas sabe-me tão bem estar ali sentadinho no autocarro, mas isso ainda te deixa mais sonolento. Mais 10 minutos. Exatamente. Isso só vai prejudicar. A própria questão da alimentação, aquilo que eles comem, quando é que comem. Por exemplo, é uma coisa que me preocupa muitas vezes, que embora eles tenham este cuidado, e ainda bem com ter uma alimentação cada vez mais saudável, mas ainda existe um bocadinho este preconceito em relação à noite eu não posso comer para dormir melhor, que é um erro. Depois eles vão para a cama com fome e às tantas também o organismo está a dizer não consigo adormecer porque tenho fome. Ou seja, todos estes pequenos hábitos que podem ser ajustados são fundamentais para depois eles conseguirem ter um bom descanso. Não sei se quer acrescentar alguma coisa antes daqui da última questão. Das coisas práticas, eu penso que é tornar o sono divertido. Acho que isto é fundamental, tornar a hora de ir para a cama nas famílias, acho que não é só com os adolescentes, mas é muitas vezes tensa. Não é? Aquela correria, temos que ir para a cama. E também queria talvez deixar essa pista porque recebemos também muitas famílias demasiado preocupadas com o tema do sono, eu diria, ou do estilo de vida saudável. E quer dizer, antes assim, não é? Portanto, antes que haja preocupação do que não haja, mas a preocupação excessiva à volta do sono também pode não ajudar, na medida em que se passarem 10 minutos daquilo que é o horário que está definido e eu não tiver conseguido, não conseguir cumprir naquele dia, também já fica em stress e depois entramos nesta bola de neve em que isso também não vai ajudar a dormir e por aí fora. Daí que o meu conselho talvez fosse, e estas medidas de higiene do sono estão disponíveis para toda a gente hoje em dia, mas mais do que isso é tentar adequar essas medidas àquilo que é o contexto lá de casa, que uns dias é melhor, outros dias é pior. Claro. Nós também nos rimos internamente porque, enfim, não é bem em casa de ferreiro espeto de pau, mas todos nós temos dias em que realmente o sono, aquilo corre mal, os horários é um descalabro, tudo bem, somos seres humanos, mas é de facto uma exceção. E na maior parte dos dias ter essa rotina que nos adolescentes continua a ser fundamental, também, não perder. Há bocadinho a Joana disse o beijinho de boa noite, eu pensei logo, mas quantos adolescentes ainda aceitam o beijinho de boa noite? Eu vou tentar manter com os meus filhos e portanto vou sempre dizer. Mas se não for o beijinho, que seja uma nova dinâmica que as famílias instituíram, que pode ser agradecer uma coisa boa do dia, que pode ser, sei lá, qualquer coisa afetiva, porque isso sim, é muito importante antes de irem para a cama que o momento do sono seja mais leve, mais divertido e que se deitem os adolescentes a sentir-se amados, compreendidos, desejados, motivados, porque ainda bem que eu vou para a cama dormir porque isto faz-me bem, faz-me falta, etc. E confiantes de que estão protegidos, porque quando estes requisitos não estão lá, eu penso que é aí que também começam muitas dificuldades de sono. No final de cada conversa tenho um desafio para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Aprende com quem sabe. Vamos trocar o sono por miúdo. Se tivessem de dar um conselho a pais ou adolescentes, quem é que escolheriam e qual seria o vosso melhor conselho? Adolescentes. Olha, boa que eu ia dizer os pais. Eu escolhi os adolescentes, então começo eu. Tenho assim um carinho especial por esta faixa etária quando eu comecei a trabalhar como psicóloga. Não sei porquê. Os nossos colegas psicólogos, havia poucos interessados em atender adolescentes. Talvez estivéssemos também numa fase, socialmente falando, diferente, em que realmente a maior parte dos jovens que ia à consulta ia obrigado pelos pais e muito contrariado, e havia ali um trabalho inicial de conquistar o adolescente e mostrar como um acompanhamento psicológico podia ser útil. Hoje em dia realmente está diferente, mas sempre gostei de trabalhar muito com esta faixa etária, também por sentir que quando conseguimos trabalhar com o adolescente, seja nas questões de saúde mental, seja na promoção do sono, é tão rico este trabalho,
porque este jovem vai levar estes ensinamentos, estas aprendizagens para o resto da sua vida e vai ter imensos desafios pela vida fora e vai se lembrar volta e meia daquilo que aprendeu ou que desenvolveu nesta fase da vida. Portanto, é um período muito crítico em termos de desenvolvimento de competências. Portanto, o meu conselho para os jovens seria claramente não deixem para amanhã o que podem dormir hoje. Que sabemos que os jovens têm alguma dificuldade em adiar a recompensa, portanto querem a recompensa imediata e querem sentir logo o efeito das coisas, e realmente o sono não é algo que se sente o efeito benéfico logo a seguir. Em parte sim, claro, quando dormimos bem, no dia a seguir sentimos-nos melhor, genericamente, mas os grandes benefícios do sono são talvez mais a longo prazo. E reparem que um jovem aguenta muito bem, ou relativamente bem, comparado, por exemplo, com um adulto, uma direta ou uma noite em que se deita muito tarde e no dia a seguir acorda muito cedo. E, portanto, esse é o grande desafio, que é os jovens dizem, mas eu aguento, mas eu estou bem. E é ligeiramente viciante, e eu sou o maior, não é? Eu aguentei, eu lembro-me de ser jovem, tenho que confessar isto, e haver uma espécie de guerra na família sobre quem é que aguenta mais tempo acordado, quem é que é o último a cair, e portanto, com certeza que isto em alguns contextos ainda se passará. Hoje em dia arrependo-me disto, e acho que só consegui fazer um dia, na realidade. Mas é essa a minha mensagem para os jovens, que é, mesmo que pareça que aguentam, que não faz mal, que eu depois compenso, que se lembrem que cada noite de sono perdida vai sair caro e que não esperem por ter um problema de sono muito, muito grave para pedir ajuda ou para fazer uma mudança de hábitos que realmente proteja mais o sono. Muito bem. Eu pegando aqui também imenso, desculpem. Não, eu pegando aqui também no princípio da Teresa, eu também tenho assim um carinho muito especial para esta faixa etária e eu acho que também é muito por este desafio que implica. Porque eu sinto sempre que os adolescentes são um bocadinho postos à parte, são os chatos, são aqueles que não fazem nada do que nós queremos, e por isso tenho este carinho muito especial. E o meu conselho iria para os pais, que eu acho que há muita falta de empatia com os adolescentes. Não desesperem. Não, mais do que não desesperem, lembrem-se. Há esperança. Claro que há esperança, até porque vocês já foram adolescentes e são bons adultos. Não nos lembramos. Lembrem-se do que foi a vossa adolescência. Falta-nos um bocadinho isto, existe um bocadinho às vezes esta raiva até contra os adolescentes, e se nós nos lembrarmos aquilo que nós sentíamos na altura e o que é que nós pensávamos na altura, é uma ajuda enorme para os compreender. Vamos parar um bocadinho, ter um bocadinho de empatia com eles. Eles estão a passar uma fase muito difícil. Claro que é muito divertida e tem imensas coisas boas, mas é muito desafiante, é muito difícil. E se nós não tivermos empatia com eles, não vamos conseguir lá chegar. Por isso, para mim, o conselho seria para os pais lembrarem-se que querem respirarem. Há muita coisa boa que se pode fazer, muita esperança, nada está perdido, mas lembrem-se que era ter 16 e 18 anos. E é possível melhorar o sono dos nossos adolescentes? Sempre, de qualquer idade, sempre. É possível e necessário. Deixa-me acrescentar. E urgente. Necessário. Muito obrigada por terem partilhado connosco o vosso notável conhecimento nesta área. Terminamos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com uma convidada que vem falar-nos sobre o sono do bebê no período pré-natal. O que devem os pais saber e não precisam de saber antes do nascimento. Não percam, pais, crianças e jovens que gostam de dormir. Estamos convosco no próximo episódio do podcast Sono Trocado por Miúdos. Obrigada e até lá. Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Só grandes músicas.